Então, meus amigos, boa tarde. Eu estava no outro dia lendo sobre o método de entropia de Shannon. Não está diretamente relacionado com as coisas que a gente estuda, mas o conhecimento nunca é demais, né, cara? É sempre bom. A gente sempre acaba juntando uma coisa com outra e acaba aparecendo uma oportunidade da gente usar aquele conhecimento, né? Então, eu pedi o Isaac para preparar uma aula sobre a entropia de Shannon, né? Eu até achei um artigo muito interessante falando sobre organizações militares. Depois eu vou ler esse artigo vou ler mais detalhadamente, porque eu acho que dá para a gente fazer umas aplicações interessantes, não só em organizações militares, mas civis também, né? Mas, para propor qualquer aplicação, primeiro a gente precisa conhecer, né, a base conceitual, né? Como é que se faz os cálculos e tal. Então, por isso que eu pedi o Isaac para preparar para fazer essa apresentação. Então, de antemão, já agradeço aí ao Isaac pela disponibilidade, né, por ter preparado esse material. E vamos lá, Isaac, vamos nessa. Show. Obrigado, comandante, a todos aí, Thierry, comandante. Agradecer a oportunidade. Já posso clicar o share aqui, comandante? Já. Pode. Vamos ver. Já está vendo aí? Entropia de Shannon. O nome é bonito, vamos ver. Vamos ver. Entropia de Shannon, né? Sou Isaac Davi Pereira de Almeida, o orientador nosso querido professor doutor Marcos Santos. E, para quem não me conhece, sou capitão-tenente da Marinha, tá? E estou fazendo essa apresentação uma vez que o comandante solicitou que a gente fizesse. Eu já de antemão, comandante, já agradeço essa oportunidade de ter podido estudar, de ter me aplicado um pouquinho mais para conhecer esse trabalho. Bom, então, eu mando vocês estudarem. Às vezes os alunos falam assim para mim: pô, professor, já vi que o senhor gosta mesmo de estudar, né? Eu falo: não, gosto de tomar cerveja na praia. Não gosto de estudar, não, né? Eu gosto de tomar cerveja na praia, eu gosto de passear, viajar. Eu queria estar lá em Paris. Eu vi. Hã? Eu vi o senhor falando. Só que né, todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar a vida de alguma maneira, e foi a maneira que eu escolhi, foi estudando, né? Quem me falar: professor, eu adoro estudar, é mentiroso. Se me falar, eu gosto, é mentiroso. Estudar não é bom, né? É mentiroso, ninguém gosta de estudar. Isso é fato, ó. O Isaac está rindo porque é verdade, né? Quem gosta, só maluco, quem vai gostar de estudar? Caraca. Na praia, com o pé lá na praia, tomando lá teu gelo, vendo o pessoal passando, tu vai estudar entropia de Shannon? Tá maluco? Né? Deixar a mulher de lado, calma aí, mulher, fica quieta aí que eu tenho que estudar aqui. Shannon, se acalma aí, vai lá ver tua novela, me deixa em paz. Isso não existe, pô, né? Então, assim, se não houver uma energia exógena, de fora para dentro, fazendo a gente estudar, a gente não estuda. Então, por isso que eu peço para você: prepara uma aula, faz não sei o quê, para forçar o sistema, para vocês começarem. Se ninguém forçar o sistema, vocês não vão estudar. Eu não iria, né? Então, eu fico forçando para vocês já irem, porque na hora que vocês chegarem lá no mestrado, se chegar lá, que toma mais um limão, que você fica bom, rapidamente vocês vão ser detonados, né? Então, já é uma maneira de ir preparando, né? Mestrado e doutorado é prova de resistência, né? Então, já é uma maneira de vocês aprenderem a ler um artigo, explicar o que leu no artigo. Então, por isso que eu fico forçando o sistema para vocês fazerem essas apresentações. Senão, vocês vão chegar muito cru no mestrado, né? Sim. Como eu cheguei e me arrebentei, né?
É verdade. O senhor Mas falou, vamos você lá. comentou. Então, continuando aqui, a introdução, né? Claude Shannon, que nasceu lá em 1916, lá em Michigan, Estados Unidos, faleceu em 2021 por causas naturais. Esse aí é o jovem, lá em 1995. Ele fez uma mestrado em engenharia, era doutor em matemática, trabalhou durante 15 anos na parte de teoria de comunicação dos sistemas sigilosos. Engraçado que perceba que esse projeto foi finalizado em 1945. E olha o assunto, teoria da comunicação dos sistemas de sigilo. Porém, foi mantido de uma forma secreta até 48. Uma situação interessante, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse aí? Caneta, apontador. Estou Tá vendo. vendo aí? Ah, Sim, tá dando para ver. show. Então, ela foi mantida de uma forma secreta até 1948. A gente bem sabe, né, que a Segunda Guerra Mundial manteve-se ali de 39 a 45 e que a base da teoria dele, né, que foi a teoria da informação, foi retirada, né, muito do conteúdo lá da teoria da comunicação dos sistemas sigilosos. Só que, como a gente bem sabe, teoria da comunicação dos sistemas sigilosos nasce passo inicial, foi dado uma atenção especial nas guerras. E só para trazer para vocês a informação de o quanto a informação numa guerra é importante, eu trouxe 2 exemplos para vocês conhecerem aqui o que estou falando. Ah, voltou. Tô por aqui também. Ah, tá o Danilo. Voltou, comandante? O senhor tinha caído aí? Aí, é. Tá. Então, só para trazer essa importância da comunicação no meio militar, eu trouxe esses 2 exemplos. Então, aqui, comando e controle é esse local onde tem essa parte de conhecimento, de formação, tudo mais. Nós temos aqui 2 equipes desse comando e controle, tá? Então, o comando e controle dá a ordem para atacar o inimigo, esse ponto vermelho, para a equipe 1 atacar por terra a fonte de energia do inimigo, hoje, às 19 horas. A equipe 2 deve atacar pelo mar às 19h30. Tá? Então, aconteceria algo assim. A informação é enviada para a equipe 1, a informação é enviada para a equipe 2. O que vai acontecer depois disso? A equipe 1 vai atacar, depois a equipe 2 vai atacar nas horas determinadas. Tá? Isso é algo que acontece bem direto. Por que eu estou tirando o fato de uma segunda confirmação, uma confirmação do ataque, dentre outros? Vamos pensar que só em um momento que o comando e controle deu a ordem, a gente vai cumprir. Tudo bem? Então, aconteceu isso, deu a ordem para a equipe 1, deu a ordem para a equipe 2, eles atacariam esses horários. Contudo, teve um pequeno problema com a equipe 2. Eles estão no mar e o navio pegou. Tá? A parte de propulsão dele agarrou, aconteceu alguma coisa, eles não vão conseguir atacar ou chegar lá às 19h30. Então, eles deram um limite lá, não, comando e controle, eu vou conseguir só a partir das 11 horas do Papa. Aí o comando e controle, opa, então vamos mudar aqui. Equipe 1, às 11 horas ataca e vocês já estão prontos, às 11h30 ataca. Então, ele simplesmente manda essa informação para a equipe 1. Só que, por algum motivo, essa informação não chega. Se essa informação não chega à equipe 1, e ele tinha a ordem de atacar às 19 horas, o que vai acontecer? Ele vai atacar. Qual horário? Às 19 horas. Então, como é que vai ficar o planejamento ou essa missão? Essa missão já acabou, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Porque a equipe 2 entraria aqui, depois que o inimigo tivesse a fonte de energia eliminada, por conta de qualquer situação, ou de alguma defesa, ou de alguma coisa que teria nessa área. Eles não vão conseguir chegar aqui por volta das
19h30. Eles vão atacar às 19h, vai destruir esse ponto da energia, mas até às 23h30, talvez essa energia já esteja em cima de novo. Ou eles não consigam atacar, segurar ali o ponto até esse horário. Pode acontecer qualquer situação. E o que vai acontecer com a missão? Vai falhar. Exatamente dessa forma. Um segundo ponto de uma comunicação. Aqui nós temos um outro exemplo, uma outra área, onde nós temos o inimigo e nós temos a nossa equipe aqui no chão. Tá? Nós começamos a receber o ataque do inimigo contra a nossa equipe. O que o comando e controle faz? Ele simplesmente passa as informações para a equipe e a equipe vai lá e começa a atuar, atacar e fazer exatamente o que o comando e controle mandou. A maior preocupação do inimigo não é atacar essa equipe 1. Por quê? A maior preocupação dele seria acabar com o comando e controle. Porque se ele acaba com o comando e controle, ele isola essa comunicação, as informações, comunicação. Senhor? Se acabar com o comando e controle, acabou a guerra. Acabou a guerra. Então, se eu acabar com o comando e controle, eu acabo com a guerra, acabo com tudo. A minha maior preocupação não é a equipe que está ali na minha frente, seria o comando e controle. Mas, normalmente, não é fácil achar o comando e controle, porque ele está em outra posição, em outro lugar, está escondido, está separado, o próprio comando e controle, às vezes, está uma equipe fazendo uma determinada em logística, a outra em operações, separado para que, se aconteça alguma coisa, aconteça só metade da equipe, a outra continue atuando. Então, assim, é toda uma estrutura para que eles não consigam chegar no comando e controle. Então, essa parte de atacar o comando e controle fica complicada. Então, o que eles vão fazer? Eles tentam atuar no ponto que eles mais têm acesso, ou que eles conseguem ter acesso, que é essa parte da comunicação. Se eles atuarem nessa parte da comunicação, eles impedem, de alguma forma, as informações chegarem para a equipe 1, e a equipe 1, através disso, acaba ficando cega. Então, você vê uma equipe que está cega e surda no campo de batalha, você tem uma equipe morta. Porque eu não sei se eu for para frente tem um inimigo, ou se o inimigo está do lado, está fazendo alguma coisa. Então, não tem essas informações, acaba acontecendo isso comigo. Isso nada mais é do que um exemplo de guerra eletrônica. Por quê? Porque há uma interferência de sinal, entrada na linha de comunicação, bloqueio de sinal. Isso aqui é só uns exemplos do que acontece na guerra eletrônica, tá? Que a gente também estuda bastante isso por conta da nossa necessidade de guerra, essas coisas. Tá? Então, para vocês, isso aqui foi só 2 exemplos simples e básicos para vocês terem uma noção de que a comunicação faz você ganhar ou perder a guerra. Tudo bem? Então, só uma curiosidade que aconteceu aqui quando a gente estava fazendo o levantamento é que aqui no livro do Constantino houve uma conversa aqui entre o Shannon e o John von Neumann. O que aconteceu? Eles estavam na dúvida de como ia chamar essa nova função deles, né? Dele, no caso do Shannon. Aí o Shannon pensou em chamá-lo de informação, depois também um pouco de incerteza. Mas conversando com o John Venn, eles começaram, você deveria chamá-lo de entropia, por 2 razões. Em primeiro lugar, a sua função incerteza tem sido utilizada em mecânica, estatística, com esse nome. Então, já é um nome, beleza? E em segundo lugar, e mais importante, é que ninguém conhece o que é entropia realmente. Então, você acaba saindo na vantagem em qualquer debate. Então, isso aí é o que está descrito no livro, e é algo interessante, porque só para a gente ter um tratado aqui, coisa simples e bem básica, o que seria entropia na termodinâmica e na entropia de Shannon. Na parte da termodinâmica, bem básico, seria o grau de desordem, ou de aleatoriedade no sistema físico. Beleza? Contrapartida, na entropia de Shannon, a entropia mede o nível da incerteza. Então, se a gente tem alguma coisa que não tem dúvida, essa entropia é 0. Isso aqui a gente vai explicar e vai debulhar um pouquinho mais à frente, vocês vão entender um pouco melhor. Qual foi o objetivo de Shannon? Ele tinha um problema, e o problema básico era qual? Enviar e receber mensagens. Então, o problema dele, naquela época, era esse. Qual foi o objetivo que ele chegou? Foi buscar uma grandeza que quantificasse ou caracterizasse uma mensagem sem ambiguidade. O modelo de comunicação de uma fonte discreta passa a ser estudado. Então, eles começaram, a partir desse momento, a estudar o que seria uma fonte discreta. Eu vou passar aqui para vocês o que seria uma fonte discreta. A caracterização completa de uma fonte discreta nada mais é que o alfabeto da fonte, a probabilidade de emissão do símbolo e a taxa
de emissão desse símbolo. Então, aqui algo bem simples mesmo, só para demonstrar para os senhores, seria a fonte, certo? A taxa de transmissão, que seria os símbolos por segundo, uma representação binária daquela fonte, da informação primária, e aqui estaria a taxa de transmissão dessa fonte. Diagrama esquemático de um sistema de comunicação geral. Nada mais é do que essa estrutura que foi que ele começou a estudar também, que foi a informação sendo gerada, ele vem para tramitar essa informação, transmitir essa informação, ela é tratada, passa por uma cabeação, uma parte de canal, pode ser por cabo, axial, pode ser qualquer tipo, só um canal. Tem uma inclusão de ruído, que é ruim, mas a gente tenta evitar hoje ao máximo essa inclusão, ou tentar eliminar esse ruído depois na parte do recebido. E depois do recebido que ele faz a parte contrária do que ele fez aqui na parte de transmissão, ele envia para o destinatário. Então, basicamente, uma fonte que produz uma mensagem e manda para a parte da transmissão. A transmissão trata essa mensagem, como eu falei, e vai passar pelo canal adequado. O canal nada mais é do que um local, um meio usado para transmitir essa parte até o receptor. O receptor recebe essas informações e faz a operação inversa do que o transmissor fez, e ele passa ali para o destino, que pode ser uma pessoa ou uma máquina. Tudo bem? Definição de Shannon. E o que seria, enfim, esse troço? A definição da quantidade de informação ou incerteza probabilística. Ele se baseia-se na função logarítmica, tá, de base 2 para esse estudo, apesar dele ter deixado em aberto, tá, a base que você poderia usar, mas ele utiliza basicamente a base 2, e funciona dessa forma. O H vai ser igual a menos uma constante positiva sempre, com o somatório de 1 até n das probabilidades de ocorrer aquele caso e o logaritmo daquela probabilidade. Tudo bem? A definição de Shannon, ele, como eu falei, ele teve essa escolha da base, ele corresponde somente para medir uma informação. Então, se você tem uma base 2, um logaritmo da base 2, você tem dígitos binários. Se você tem um logaritmo na base 10, você tem um dígito decimal. Então, é basicamente o que você escolhe para trabalhar, tudo bem? Aqui é só uma demonstração de como ficaria na base 2, neperiano também, que é bastante usado, ou na base 10. Não vou falar na maioria, mas em alguns artigos que eu estava lendo, eu percebi bastante o uso de neperiano, que me levou uma dúvida de, poxa, será que a determinação é essa de ser neperiano? Mas quando eu estava lendo a própria documentação enviada por Shannon, né, o artigo enviado, publicado pelo Shannon, ele declara que ele deixa em aberto. Tanto é que ele fala aqui que poderia ser usada a base 10, certo? Que seriam chamados de dígitos decimais, tendo apenas que fazer essa simples tratamento aqui nos logs. Para a gente tratar o log de M na base 2, a gente pega o log de M na base 10 e divide pelo log de 2 na base 10. Isso aqui na parte de log, eu também botei uns detalhezinhos lá ali próximo ao final para mostrar algumas ações logarítmicas. Para isso que a gente aprende mudança de base dos logaritmos, né? Lá Sim, no Colégio Naval, né? Log na base B de C, se eu quero mudar para uma base A, é log na base A de C sobre log na base A de B. É para isso que a gente aprende mudança de base. Sim, senhor. É desse jeito. Aí aqui a gente começa falando sobre a entropia de Shannon binário. Tá? O que é? É basicamente como se tem duas ações. Como assim? Uma moeda tem cara e coroa, por exemplo. A gente tem uma cara e coroa, a gente vai ter a probabilidade de parecer cara e a probabilidade de parecer coroa nada mais é do que 1 menos a probabilidade de parecer cara. Tudo bem? E a gente acaba chegando nessa fórmula. Mas que fórmula é essa? É aquela evolução dessa fórmula aqui. É o H, que é igual a menos o K, que aqui a gente já considera como 1, do somatório das probabilidades de 1 a n de logaritmos da probabilidade.
Então, isso aqui eu fiquei perguntando, pô, mas por que dessa parte do KC1 ele facilita as contas, tudo bem? E ele deixa lá em algumas partes do artigo falando sobre a possibilidade de ser isso auxilia em algumas coisas. Então, aqui nós temos a função como fica, tá? O H será igual a zero, que é a entropia, seria a entropia igual a zero, quando você tem o PI zero e o outro não. Tá? O que seria isso? Vamos lá, eu tenho a probabilidade de cara e coroa, mas essa moeda é viciada. Então, ela é viciada e eu tenho a certeza que ela sempre dá cara. Então, eu não tenho duas possibilidades, tem uma só. Tem uma só probabilidade de H igual a menos 1, né, que é 100%, log de 1 igual a zero, porque log de 1 é zero. Então, a gente vai ter o H igual a zero quando todos, né, no caso dessa forma, um for zero e o outro for máximo. Caso contrário, o H sempre será positivo, tudo bem? E a parte que a entropia, no caso, é a máxima, é quando a possibilidade de todos os itens são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho uma moeda que é normal, eu tenho 50% de chance de cara, 50% de chance de coroa. Eu vou começar a lançar aqui, ele vai dar 0,5 log de 0,5 mais 0,5 log de 0,5. Isso aqui vai dar 1. Então, esse aqui seria a entropia máxima nesse esquema de logaritmo na base 2. Tá? Uma coisa interessante que ele coloca aqui, ele coloca lá no artigo C e somente C, porque isso aqui ele abrange, essa parte ele abrangeu para toda a parte da função. Então, por exemplo, eu tenho várias probabilidades, P1, P2, P3, P4, P5, P10. E dessas todas, eu só vou ter H igual a zero se todas forem zero menos uma. Por exemplo, só a 7 é 1, o resto é tudo zero. Aí eu vou ter meu H igual a zero. Isso nos traz um entendimento de que o H acaba sendo como máximo, né? Quando a gente tem tudo limitado, a mesma possibilidade para todo mundo, e ele torna-se zero, que seria o mínimo, ou como a incerteza não existe, é quando a gente tem a probabilidade de acontecer um evento. Vamos voltar para a parte simples, cara e coroa. Eu tenho o P, que é cara, e o Q, que é coroa. Eu tenho aquela moeda viciada, então ela sempre vai dar cara. Então significa que o meu H é zero, porque não existe incerteza. Eu tenho a certeza que ela sempre vai dar cara. Tá? Estou falando aqui um pouco rápido, inclusive, mas à frente tem alguns exemplos que vão estar demonstrando esses casos e esses pontos. Tá? Conceitos, né? A entropia máxima, como eu falei, se todas as possibilidades são iguais. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a probabilidade de uma máquina imprimir 5 letras. A, B, C, D e E. Então, a probabilidade de todos é igual a 0,2. Então, significa que a minha entropia será máxima, porque a minha incerteza de qual item ou qual elemento ele imprimiu é máximo. Eu não vou saber se ele imprimiu. Vamos lá. Apareceu as 5 itens. Apareceu um item, eu vou saber qual é? Não sei. Porque todas têm a mesma possibilidade, então isso aumenta a minha incerteza. Segundo ponto, a entropia decresce conforme há uma variação das possibilidades. Por exemplo, nós temos aqui a probabilidade de A sendo 0,7, a probabilidade de B sendo 0,05, a probabilidade de C 0,05, a de D 0,1 e a de P e a de E 0,1. Então, com essas probabilidades, eu começo a ter uma entropia menor, porque conforme for lançar um dos 5 itens, talvez e bem provável que seja o A, porque a probabilidade dele aparecer é muito maior. Tudo bem? E agora a gente tem o terceiro. Calma aí. Aqui. O terceiro, que é a entropia zero. Quando? Quando eu só tenho uma probabilidade de acontecer aquele evento. Então, se algum evento acontecer ali ou aparecer ali, eu tenho 100% dele ser o final, dele ocorrer. Tudo bem? Eu vou estar mostrando um pouco mais à frente alguns outros detalhes. Vamos lá. Sistema a equiprováveis. O que seria isso? É aquilo que a gente falou lá atrás. Se todas as possibilidades são iguais, eu tenho a entropia máxima, o sistema mais desordenado, uma incerteza maior e a maior variabilidade, que seria, por exemplo, dos 5 itens serem impressos, pode ser qualquer um. Tá? Já no item C,
a gente vê que ocorre um determinado símbolo maior. Vamos lá. No sistema C, a gente tem uma entropia menor, lembra do 70% do P de A? Então, P de A é 70% de ocorrer. Então, eu tenho uma entropia menor, tá? Porque eu tenho a possibilidade, a incerteza é menor. O sistema pouco desordenado, porque vai aparecer mais A do que as outras letras. Uma incerteza pequena e a variabilidade pequena. Já o item C fica um mediano entre A e o item C. Uma entropia fica intermediária, o sistema é menos desordenado, uma incerteza é menor do que a do sistema A e uma menor variabilidade. Acho que apareceu duas coisas aqui. Ó. Leandro de Matos. Ô, Leandro, Apareceu aqui para aceitar aqui. eu já aceitei ele, peraí. Já? Tá com duas carinhas dele aqui. Ele deve estar do celular e do computador. Tá? Então, um resumo desse item que a gente está falando, basicamente é que conforme for se alargando a distribuição, tá? Representa uma maior incerteza probabilística. Como isso? Se eu tenho os 5 itens, A, B, C, D, ou E, se todos são iguais na probabilidade de acontecer ou de ocorrer, quer dizer que eu terei a entropia máxima. Se eu tiver a certeza, ou uma maior certeza, maior probabilidade de acontecer o item A, por exemplo, eu diminuo essa incerteza. Então, minha entropia diminui. Tá? A gente vai vendo isso mais adiante. Aqui, como eu falei lá no início, a gente tem algumas definições logarítmicos, tá? Caso a gente tenha passado muito tempo sem usar. Então, a gente tem o logaritmo na unidade, em qualquer base é nulo. Por exemplo, log de 1, em qualquer base vai ser 0. Porque a base passa elevando o item à frente, b elevado a 0 igual a 1. O logaritmo da base é sempre igual a 1, então log de b na base b sempre vai ser 1. Quando a gente tem algum item ou algum número que eu posso ter situação elevada, por exemplo, 2 elevado a terceira, 2 elevado a quarta, eu posso pegar esse item e jogar para frente, e se for de mesma base, acaba sendo eu tenho o próprio item K. O B elevado a log de M na base B é o próprio M. O log do produto é a soma deles. O log da divisão é a subtração de um para o outro. O colog é menos o log, certo? O log de N na base B é aquilo que a gente falou lá no início, que o comandante também ratificou. É o log daquele item na base desejada dividido pelo log da base anterior pela base desejada. E aqui a gente pode ver um exemplo simples, que o log de A na base B vezes o log de B na base A é 1. Por quê? Se eu trocar esse log aqui e mudar ele para a base B, eu vou ter log de B na base B, vai ser 1, dividido por log de A na base B, que eu vou dividir um pelo outro, vai dar 1. Então, isso aqui é só alguns detalhes das definições logarítmicas, só para auxiliar a gente um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver colocando a mão na massa. Os detalhes só para lembrar também, que é a probabilidade, como a gente trabalha com probabilidade, os valores da probabilidade é entre 0 e 1. Então, a entropia sempre será positiva. Por quê? Porque se a gente for lembrar a fórmula, a entropia é negativa, certo? Mas todos têm aquele menos na frente. Mas todos os itens de 0 a 1 vai me dar uma resposta no gráfico negativo. Então, por exemplo, gráfico aqui é o gráfico da função y igual a log de x na base 2. Significa que todos os valores de 0 a 1, que é o que a gente trabalha por conta da probabilidade, vai ser um valor negativo. Por isso, a gente tem aquele menos na frente, trazendo o H positivo. A fórmula está aqui, nos trazendo menos, o somatório das probabilidades, vezes o logaritmo da probabilidade. Então, como o logaritmo é da probabilidade, a probabilidade é entre 0 e 1, entre 0 e 1, o log é negativo. Então, esse item sempre será positivo. Tá? O H sempre será ou 0 ou maior de 0. E aqui é só para lembrar, se H é igual a 0, não há dúvidas nem incertezas. E quanto maior o valor de H, maior será essa incerteza. Tudo bem? Agora aquela parte que a gente bem deseja, bem gosta.
a mão na massa. Tatue aqui. Aqui tá alguns exemplos, tá? Alguns exercícios diretos. Eu acabei montando, mestre, eu acabei que eu nem falei com o senhor, eu esqueci, mas eu montei também um Excel aqui mostrando os itens, colocando o item, montando exatamente a entropia de Shannon. E eu também, assim que acabar aqui, a gente passa lá, eu mostro para o senhor. Tá bom? E também para todo mundo que está na sala aqui. Uhum. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício. Vamos lá, suponha que existe um estado para cada um dos sistemas S1 e S2. Vamos lá, o primeiro sistema é a possibilidade desse evento 0 ir para o evento 1. Como a gente está vendo aqui, a probabilidade é de 100%. Então, quando a gente olha para a fórmula, a gente vai escrever a fórmula, certo? O H do sistema vai ser igual a menos o somatório dessa probabilidade e multiplica o log daquela probabilidade. A probabilidade, como a gente está vendo aqui, é 1. Então, a gente teria exatamente essa situação. A entropia de Shannon será o H do sistema igual a menos 1, que é a probabilidade de ocorrer esse sistema, vezes o log de 1 na base 2, que vai ser igual a 0. Então, quando a gente vê esse detalhe aqui, a gente percebe que não há incerteza no sistema 1. O sistema 1 não tem incerteza, porque 100% do que está acontecendo aqui, de sair de um item e ir para o outro, vai acontecer. Tudo bem? Aqui, analogamente, a gente tem o sistema 2, que seria o quê? Seria a probabilidade do item, ou do caso, da equação 1 voltar para a equação 0. E o sistema 2 está dizendo que essa probabilidade é de 100% de acontecer. Então, se a gente parar para analisar, a gente vai ver que exatamente a entropia de Shannon para o sistema S2 também será menos e multiplica 1 vezes o log de 2 de 1 na base 2, que é 0. Tudo bem? Isso aqui nos mostra um detalhe bem interessante, que nesse ponto não há incerteza. Lembra que a gente estava conversando lá atrás, que quando o H, ou a entropia de Shannon, dá igual a 0, a gente tem a certeza que aquele evento vai acontecer. Então, o nível de incerteza é 0. Aqui tem o exercício 2, que é bem parecido com aquele anterior. Aqui a gente supõe que existam dois estados nesse determinado sistema, o sistema S3. Eu tenho o estado 0, para ir para o estado 1, é 50%. E do estado 0, para se manter no estado 0, é 50%. Então, nesse caso, utilizando a fórmula, aí eu não sei se dá um tempo aí para vocês fazerem, se já faz direto. A resposta está aqui embaixo. Então, está aqui. Ó. Suponha que existem dois estados em um determinado sistema. O estado 0, para ir para o estado 1, é 50%. E do estado 0 para permanecer no estado 0, também é 50%. Então, qual seria a entropia de Shannon aqui para esse caso? Lembrando que a gente usa essa fórmula aqui em cima, que seria H igual a menos somatório das probabilidades vezes o log das probabilidades. Tem um laço ali. E tem duas probabilidades. A probabilidade de ir para o sistema 1 e a probabilidade de se manter no sistema 0. É por isso que tem que fazer o somatório, né? O somatório. Isso. Aí ficaria menos a probabilidade vezes o log dessa probabilidade, mais meio, probabilidade. Mas a base do log, eu reparei que o outro você colocou base 2. É a base 2 ou é a base 10? Não. Eu permaneci em todo o sistema mantendo a base 2. Só aqui que eu não botei aqui na fórmula, porque esse aqui eu já peguei do sistema que ele deixa genérico lá no próprio... A fórmula Não que lembro está aí se está foi. na base 10, o logaritmo. Oi? Essa fórmula que está aí está na base 10, o logaritmo. Não, sim. Mas é na base 2. Tá, todas as fórmulas eu copiei ela assim. Só não botei o 2 aqui embaixo. Mas todas elas na base 2. Pode fazer, vamos lá, vamos resolver. Vamos lá. Show. Então, a entropia de Shannon para essa parte vai ser do sistema S3
vai ser menos 0,5, que é a probabilidade de acontecer por evento 1, e multiplica log de 0,5 na base 2, mais 0,5 vezes log de 0,5 na base 2. Então, somando isso tudo aqui, vai dar algo negativo, que multiplica o menos lá de fora, vai dar o valor de 1. Aí aqui a gente lembra que esse nível de certeza é máximo. Por quê? Lembra daquela parte que a gente comentou lá atrás? Quando a gente tem todas as informações ou todas as probabilidades iguais, nós temos a incerteza máxima. Por exemplo, se a gente olhar aqui esse sistema de certeza, a gente percebe que o meio dele é o ponto máximo na base 2. Tudo bem? Então, isso aqui acontece para 2, para 3, para quantos itens tiverem. Esse aqui é um outro ponto. Suponha que existe um espaço para a inclusão de 2 bolas. Possuímos 5 vermelhos e 3 azuis. Qual a entropia de Shannon para que se obtenha uma bola vermelha e uma azul? Nesse ponto, a gente tem 2 possibilidades. A possibilidade de acontecer de uma bola azul e uma bola vermelha. Para esse ponto, utilizando a mesma fórmula, nós possuímos ou embarcamos na entropia para essa caixa, ou para esse assunto, vai ser o valor de 5 oitavos, que seria a probabilidade de acontecer um evento desse, 5 oitavos, vezes o log de 5 oitavos na base 2, mais 3 oitavos, que seria a parte das bolas azuis, vezes o log de 3 oitavos na base 2. Isso aqui me traria algo próximo de 0,9544 e por aí vai. E o que isso me leva a remeter? Lembra que quando a gente tem as probabilidades iguais, a gente tem entropia máxima, que é 1, certo? Para a base 2, log na base 2. Quando a gente olha aqui, a gente tem quase a metade, a gente tem 5 oitavos. Quase 4 oitavos, né? Se fosse o caso. Então, a gente tem bem próximo, a entropia é bem próxima da máxima. A dificuldade quase máxima de ter a resposta no final dessa retirada de bola. A gente lembra aqui do que eu coloquei no slide anterior. A gente vai estar aqui com 9 alguma coisa, está por aqui, a altura. Então, vamos lá. Quarto exercício. Suponha que existe essa palavra, arara. Utilizando a mesma fórmula, a mesma estrutura, o mesmo planejamento e estrutura que nós vemos aplicando, a gente tem entropia dessa palavra, uma forma mais extensa. Lembra que a gente colocou aqui menos o somatório da probabilidade vezes o log da probabilidade? Aqui nós temos 4 itens distintos. Então, aqui a gente daria a fórmula. Espera fazer, comandante, ou leva a riba? Pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Então, aqui a entropia... Oi? Estou aqui pensando. Ah, tá, sim, senhor. Então, a entropia de Shannon da palavra será exatamente isso aqui, ó. Vai ser menos, da fórmula aplicada, o valor da probabilidade vezes o log da probabilidade da base 2, mais a probabilidade da palavra R vezes o log da probabilidade na base 2, mais a probabilidade da palavra Q, mais o log da probabilidade na base 2, e mais a probabilidade da palavra U e o log da palavra 1 na base 2. E a gente tem aqui a entropia aproximada de 1,685. Essa é a entropia de Shannon. Sim, essa é a entropia de Shannon. É fácil de calcular. Pô. É. Eu fiz um detalhezinho aqui no Excel. Aí, quando eu terminar aqui, eu acho que tem mais dois. Tem o exercício 5. A gente precisa descobrir aonde que a gente pode usar isso para tomada de decisão. É. Eu estava olhando em alguns dos artigos. Que eu mandei, você viu aquele paper que eu mandei o link? Sim, senhor. Falava lá sobre coisa militar, organizações e tal. Né? Mas o que ele costuma usar, basicamente, nessa parte da probabilidade, por exemplo, em alguns outros artigos que eu estava lendo, ele tem algumas pessoas que usam essa parte na área de átomo,
da separação de átomos, da probabilidade de ocorrer um elétron sair da parte do átomo, dentre outras coisas. Isso aí para a gente. Não. E qual era a outra que estava vendo? A parte também de saúde. A possibilidade de ter um glaucoma no fundo do olho também não tem a parte da gente, mas é aplicada em algumas, por trabalhar por probabilidade, é aplicada em algumas outras áreas. Por que eu calculo a entropia da palavra Araraquara? O que é essa entropia conceitualmente, né? O que ela representa? Eu sei que é a incerteza dela acontecer. Por exemplo, a incerteza dela acontecer da forma correta, digamos assim. A incerteza de aparecer a Araraquara, porque eu tenho 3 itens, eu tenho 5 itens A, 3 itens R, 1 item U, 1 item Q. É a entropia ou a incerteza dela acontecer. Tem que pensar melhor. Tá. Aqui, a gente tem duas situações aqui. Vamos lá. Imaginamos que a gente tem 2 máquinas que imprimem essas 4 letras. A, B, C e D. Então, a gente tem a máquina 1 com a probabilidade de todas iguais, de imprimir A, B, C ou D, de igual forma. E temos a máquina 2, que ela imprime a letra A com uma maior porcentagem, a metade das vezes ela aplica a B com 0,125, a C 0,125 e a D com 0,25. Nesse detalhe ou nessa informação, qual das máquinas estão produzindo mais informações? Então, aqui, a gente já pode trabalhar de uma certa forma. A gente pode usar a forma, tudo bem, mas vamos tentar usar aqui a parte conceitual. A parte conceitual seria, nós temos um grupo, de 4 itens, certo? De 4 elementos, A, B, C ou D. E eles têm a mesma ação, a mesma probabilidade de acontecer. Então, eu chego aqui e faço uma pergunta. Ele imprimiu um item. Eu sei qual é aquele item? Não sei. Eu quero descobrir aquele item. Como eu descubro? Vamos lá, eu pergunto. Esse item é A ou B? Se a resposta for sim, ele está nesse grupo. Então, eu elimino o C e D. Depois eu faço uma outra pergunta. Pô, esse item é A? Se for sim, eu achei a resposta. Se for não, eu também achei a resposta, que é o item B. Caso contrário, se na primeira pergunta desse negativo, o item que foi impresso está no conjunto AB? Não. Então ele está no CD, beleza. Mas esse item é C? Se a resposta for sim, eu achei a resposta. Se a resposta for não, eu tenho o item D. Como é que eu faria para achar a entropia de Shannon nesse caso? Eu posso pegar a quantidade de perguntas que eu fiz para chegar na resposta e multiplicar pela probabilidade que ocorreu. Um exemplo direto aqui. Eu tenho, para achar essa resposta que deu a letra A, eu fiz 2 perguntas. Então, eu pego 2 vezes a probabilidade do A, que é 0,25. Para achar o B, eu também peguei 2 perguntas. Então, eu multiplico 2 pela probabilidade B. De C, também 2. 2 vezes a probabilidade de C, de D também. Então, essa situação vai ficar dessa forma. 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,25. Isso daqui vai dar 2. A entropia dessa palavra, ou de achar uma resposta, é 2. Então, em média, para eu conseguir saber qual foi o símbolo que foi impresso naquela máquina, eu tenho que fazer no mínimo 2 perguntas. Na verdade, em média, 2 perguntas. Já a máquina 2, eu tenho uma situação diferente. Eu tenho que a probabilidade de A é 50%. Existe uma diferença. Então, o restante é muito maior do que o restante, inclusive. Então, para eu procurar, ou para eu começar a perguntar, eu vou fazer o seguinte: ou pode acontecer a, ou pode acontecer as outras. Então, eu me pergunto aqui: a letra que foi impressa é A? Se a resposta for afirmativa, eu já tenho a resposta. Se a resposta for negativa, me dá um outro conjunto, BCD. Se dentro desse BCD eu quero saber qual foi a letra que foi impressa, qual a próxima letra com maior probabilidade? É a D. Então eu pergunto, essa letra impressa foi a D? Se sim, eu tenho a resposta. Se não, eu tenho o grupo BC. E nesse grupo BC eles são iguais, eu posso fazer somente uma pergunta. É B? Se a resposta for sim, eu tenho a resposta B. Se a resposta for não, eu já sei que a resposta é C. Para essa estrutura, para que eu consiga fazer a entropia de Shannon nessa estrutura,
é também basicamente a mesma forma da anterior. Eu pego a quantidade de saltos e multiplico pela probabilidade. Então, eu tenho aqui, para achar a probabilidade A, eu tenho salto 1 vezes 0,50. Para achar a probabilidade D, eu tenho 2 saltos vezes a probabilidade de 0,25. Se achar o B, eu tenho 1, 2, 3 saltos para eu achar a probabilidade de B. E depois eu tenho 3 saltos também para achar a probabilidade de C. Então, nesse caso, a probabilidade ou a entropia de Shannon é 1,75. Que é basicamente, em média, eu tenho que fazer 1,75 perguntas para obter a resposta do símbolo que foi impresso naquele sistema. Tudo bem? Agora, para trabalhar essa mesma pergunta utilizando a fórmula de Shannon, a gente consegue da seguinte forma. A entropia, aqui a fórmula da entropia é a mesma, certo? A gente tem as probabilidades da máquina 1, e a gente vai fazer aqui a entropia do M1, que vai ser 1/4, né, 0,25, vezes log de 1/4 na base 2, mais 1/4 vezes log de 1/4 na base 2, que seria para o B, 1/4 vezes log de 1/4 na base 2, que seria para o C, e o que se repete também para o D. E essa entropia seria no valor de 2. 2 bits para eu poder representar essas letras A, B, C ou D. Já para a máquina 2, a gente teria meio, né, 0,5, meio vezes a log de meio na base 2, 1/8 vezes o log de 1/8 na base 2, que seria a probabilidade B, 1/8 vezes o log de 1/8 na base 2, mais 1/4 vezes o log de 1/4 na base 2, para a probabilidade em D. E a entropia dele é 1,75. Então, para responder qual seria a máquina que está produzindo mais informação, a resposta seria a máquina 1. Porque a máquina 2, ela acaba produzindo menos informações porque existe menos incerteza ou surpresa a respeito daquela saída. As referências utilizadas foi o próprio artigo de Shannon, que foi lançado lá em 1948, em uma revisão dele, que está bem melhor escrita, porque esse aqui é só uma foto de todo o artigo. Esse aqui já é algo em PDF, a parte de uma tese do Nascimento. E obrigado. Muito legal, muito interessante. Eu tenho que ler, eu vou ler aquele artigo. Tem um artigo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Uau. Tem um artigo aqui. Quer ver? Compartilha aí. Share. Eu até compartilhei no nosso grupo. Não, calma aí. Pause share. Stop share. Stop share. Né? Eu vou ver como é que a gente pode... Comandante, eu coloquei aqui a entropia, eu fiz aqui no Excel. Aí depois eu mostro aí para o senhor. Aqui, ó, esse paper aqui, ó, parece bem interessante. Ó. Entropia de Shannon como métrica da consciência situacional em organizações de agentes. Ó. Então, lá do pessoal de São José dos Campos, ó, lá do CTA. Então, fala, são apresentadas 2 métricas de consciência situacional baseadas na entropia de Shannon, aplicadas a organizações de agentes situados com observabilidade parcial. A primeira mede o ganho de informação obtido através de sensores e percebido por um agente decisor. E a segunda, denominada superioridade da informação, é definida como sendo a diferença entre ganhos de informação fornecidos por 2 organizações competidoras. É apresentado um estudo de simulação baseado em agentes sobre um cenário de conflito militar envolvendo o sistema de controle, é o que você falou, ó, sistema de comando e controle de 2 forças aéreas oponentes. Sim. Os resultados mostram que há uma moderada correlação
entre a superioridade da informação e o resultado dos combates. Essa correlação aumenta se for considerado o valor da superioridade de informação acumulado durante todo o período de simulação. Eu vou dar uma lida nesse aqui, ó, a fórmula que você mostrou. Sim, sim, senhor. Né? Eu vou dar uma estudada mais a fundo nesse artigo, né, nesse paper, para ver como a gente pode utilizá-lo aí nos nossos trabalhos. Né? Aí daqui, logo eu não compreendi muito também a aplicabilidade, não, sabe, comandante? Porque assim, a entropia ela mede um grau de desordem, né? Mas na verdade aí ele não está medindo grau de desordem. Ele mede o grau de certeza, a entropia de Shannon. Já é o contrário, né? O grau de certeza, né? Ele colocou, como ele falou lá, o nome de entropia, eu acho que estava no início, né? Que ele fala ali que não foi exatamente uma escolha por conta da função do nome, mas foi por 2 pontos. Um, porque já trabalhava na parte da mecânica, nas áreas que ele fazia, e o segundo, porque foi exatamente isso, que ninguém conhece exatamente o que significa entropia. Então, ele já sairia na frente de algum debate. Então, foi isso que ele coloca lá em uma das conversas entre ele e o John Non Senon. Eu vou dar uma lida nesses artigos. Pode ser que a gente não consiga utilizar em nada, né? Mas eu fico sempre com a mente aberta para, né? Pesquisador Sim. tem que ter a mente aberta para, né? Para vários assuntos, né? Vários conceitos, né? Seja o que for. Eu vou dar uma lida Nesse paper aí que o senhor mostrou aí, ele mostra até um gráfico de dispersão, né? Eu vou dar uma Não sei lida, qual. dar uma esmiuçada nesse paper para entender melhor como é que a gente pode usar essa entropia de Shannon. Né? O assunto me chamou a atenção. Quando me chama a atenção assim, né? Eu sei que tem alguma coisa ali que dá para sair. Né? Mas aí vai, mostra aí a planilha. Não, eu só montei uma planilha aqui, bem direta, as fórmulas são bem simples de ser colocadas, e foi aquilo que a gente colocou. Se você tiver, eu botei 2 formas, porque se você tiver aqui a possibilidade de ter quantidade de lançamento, você colocaria um lançamento para ter a probabilidade dela. Se você já tiver a probabilidade da ação, já colocaria a probabilidade direto aqui. Então, não sei se está aparecendo. Está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo a planilha? Tá sim. Tá sim. Tá. Então, Sim. aqui, a maior, a gente pode perceber tudo que a gente conversou lá atrás, da seguinte forma: a maior probabilidade de acontecer, se todos os itens acontecerem iguais, a gente tem entropia muito alta. Se a gente começar a lançar um valor maior para uma probabilidade maior para um determinado item, um valor, a gente aumenta a probabilidade daquele item acontecer e a entropia diminui. Então, a incerteza daquele evento de acontecer, ele acaba diminuindo. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, eu tenho aqui 80%, 0,80% desse item acontecer, eu tenho 0,05 desse item acontecer, 0,05 desse item acontecer, 0,05. Não, passou. 0,7 aqui. E 0,1. Pronto. Aí aqui a gente tem a probabilidade muito alta e a entropia muito baixa, comparado que se a gente fosse lançar outra, como é que eu posso dizer? É porque a incerteza diminui. A gente tem a probabilidade maior de acontecer aquele item, a incerteza diminui, logo a entropia diminui. Lembrando, se a gente tem entropia 0, é porque a gente tem a incerteza inexistente naquele caso. Aí que eu botei uma segunda planilha com mais itens, caso eu quisesse um sistema com vários itens de ocorrência. Por exemplo, eu tenho um paiol cheio de itens lá. Eu tenho um paiol que eu tenho
15 itens de aeronave, 20 itens de não sei quem, 20 não sei o quê, eu teria entropia ou a incerteza de conseguir chegar ali e tirar um item, por exemplo. É um dos pontos que eu vi numa aplicação que Isaac, não tem uma aplicação para gente. quanto menor o grau de entropia, ele é inversamente proporcional ou é diretamente proporcional? É exponencial, né? É logaritmo, é uma função logaritmo. Desculpa. Então, quanto maior o grau menor o grau de entropia, maior o grau de incerteza? Quanto maior o grau de entropia, maior o grau de incerteza. Quanto menor o grau de entropia, maior o grau de certeza. Por exemplo, se a gente tem aqui maior quantidade em A, olha, sei lá, isso aqui é um item que tem bastante, tem 100 quantidades. Então, tem uma probabilidade de ele acontecer muito maior do que o restante. Então, minha entropia diminui. Se eu coloco aqui, se eu simplesmente, em vez de ter 100, eu tenho só 10. Então, minha entropia aumenta. Porque a minha incerteza aumenta. Entendeu? Então, aqui, ó, eu tenho 10 itens, minha entropia está 1,74. Se colocar 5 itens, vai aumentar mais ainda. Se colocar quantos? 5 itens. Se eu colocar 5 itens aqui, minha entropia aumenta. Entendi. E ela vai chegar no top dela, na base 2, se ela for igual para todo mundo. Isso é na base 2, tá? Entendi. Parece que isso aí pode funcionar muito bem para a gestão da manutenção. Manutenção, bacana. A gente tem aqui, então, quanto mais eu aumento o item, mais eu aumento a probabilidade desse item acontecer, menor eu tenho incerteza de ocorrer algum problema, de não ser aquele item. Caso você tenha já... Aí a gente bate naquela questão, novamente, né, comandante, de estatística, né? Dados estatísticos de funcionamento de máquina, você pode medir seu grau de incerteza de da sua linha de produção, ou a probabilidade de estar acontecendo alguma falha na produção, ou interrupção de funcionamento de máquina. Aí você vai analisar de acordo com seus graus de incerteza, de acordo com os seus dados estatísticos. Eu visualizei dessa forma, não sei se eu estou certo. Eu acho que sim, eu acho que tem lógica. Eu acho que tem lógica, sim. A entropia vai diminuindo. Se eu pensar também, eu tenho um parque tecnológico, e se eu pensar na manutenção das minhas máquinas, né? Então, se eu já tivesse feito a manutenção de todas elas, né? Se eu tiver feito a manutenção de todas elas, a minha entropia vai diminuir, né? A chance de alguma delas quebrar e tal é menor, porque eu diminuí a entropia do sistema, né? Se eu tenho várias máquinas, lá A, B, C, D, várias máquinas que ainda não foram manutenidas, aí a entropia do sistema aumenta. Quer dizer, a desordem aumenta, né? Cada uma pode quebrar a qualquer momento. Né? Exatamente. À medida que eu estou fazendo a manutenção, a entropia vai diminuindo. Vai diminuindo. Sim, senhor. Porque o risco de acontecer algo diferente daquilo está diminuindo, está tendendo a zero. À medida que eu vou fazendo a manutenção de todas as máquinas. Quanto mais manutenção fizer, menor vai ficar a entropia. E vice-versa. Quanto maior for o valor aqui na quantidade, menor vai sendo a entropia, mais certeza daquilo acontecer. Pô, entra o conceito de limite aí, né? Oi? Entra o conceito de limite aí. Porque a gente trabalha com a situação do log, né? Porque se a gente olhar o log não chega a zero. Não tem log de zero. Não existe. Então, ele tende a zero. Aí começa o trabalho de limite também, a aplicação de limite. Isso aí dá para até ver também, cara, questão, vamos supor, você vai fazer análise de fluxo de dados, né, de um servidor. A quantidade de fluxo, se a quantidade de fluxo for aumentar, né, você vai analisar de acordo com o seu grau de entropia também. A gente vai discutindo, vai começando a aparecer algumas coisas na mente, né? Ele falou sobre machine learning também, a aplicação disso em machine learning, só que como eu realmente não tenho esse conhecimento... Não, tá bom, entendi. Manda essa planilha também aí, que eu vou ler esse paper, vou dar uma mexida
vou pensar se a gente consegue aplicar alguma coisa. Tá bom? Sim, senhor. Tá? Sim, senhor. Bem, então, daqui a pouco vai começar a live lá da CPO, né? Hoje nós vamos uma oportunidade também, quem não sabe, hoje o Baldini vai falar sobre inteligência artificial, né, e números nebulosos, usando o Excel, melhor ainda, né? Então quem puder participar vai ser interessante, tá? Então, Isaac, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua preparação. Eu já separei outro métodozinho aqui para você estudar, mas... Só espero o casamento, chefe. Só espero o casamento terminar. Eu tô meio é? enrolado, a mulher tá quase arrancando o meu pescoço aqui. Quando que é? Quando que Vai é? ser 3/4. Pô, acho que eu esqueci de falar com o senhor, chefe. Vai ser lá em Espírito Santo, pô. Lá no interior do Espírito Santo. Mas você acha que depois que você casar, sua vida vai melhorar? Vai, com certeza, mano. Vai. Vai piorar muito, você não imagina. Não, que isso, comandante. Quando eu casar, vai melhorar, pô. Vai melhorar. Quem manda na casa sou eu. A última palavra é minha, pô. Sim, senhor. Não, senhora. Pronto. A última palavra é minha, pô. É descer na ladeira. Casou, ter filho. Sua vida vai ficando cada vez pior, pô. Daqui para frente. O senhor tá tentando me incentivar, comandante, é isso? Cansado, É nebuloso, é nebuloso. Mais cansado, mais endividado. Ai, meu Deus do céu. É descer na ladeira. Vou botar a mulher para estudar para eu poder ficar em casa tranquilo, chefe, aqui, ó, só dormindo. Aí é uma boa. Aí, ó, é uma boa. Brincadeiras à parte. É importante, né? Chega um momento na vida do homem que é importante. Sim, né? sim, senhor. E a família é um dom de Deus, né? A família é a instituição mais prezada por Deus, né? Isso é verdade. E a única maneira que a gente tem de tentar mudar esse quadro que está aí, né? Porque, para mim, eu não tenho dúvidas de que há um plano, não sei de onde, não sei de quem, né? Há um plano para destruir a família, né? Sim. Destruir a família é a célula máter da sociedade, né? Exatamente. E se destruir a família, você destrói a sociedade. Então, há um plano em franco andamento nesse sentido, para destruir a família e destruir a estrutura societária que nós temos. Né? Tem entropia de Shannon aí, ó. Verdade aí, Danilo, verdade. Vai correr tudo bem e certamente você será muito feliz aí no seu casamento. Tá? Recebo, comandante. Tá bom, Isaac. Obrigado, tá? Boa noite. E vamos lá, que daqui a pouco o Baldinho está aí. Tá? Eita, show de bola. Até mais, pessoal. Boa noite.